Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Olá galera, estamos dando início ao último episódio do podcast Vamos Falar de Quê? Esse podcast que é um produto oriundo do Prêmio Cultura na Palma da Mão, promovido pelo programa Aldir Blanc, e desde já a gente agradece ao Governo do Estado, como eu disse antes. Esse é o nosso último episódio, é um episódio onde a equipe toda se reuniu para a gente debater como que foi esse processo, desse projeto, baseado nesse edital do Prêmio Cultura na Palma da Mão. E aí eu tô com a minha equipe incrível, linda, maravilhosa e engraçada, que vale a pena dizer sobre. Então, boa noite a todas vocês. Boa noite! Hoje os entrevistados somos nós. Exatamente. Achei chique. A composição toda feminina. Desculpa que eu tava rindo aqui antes, é porque com vocês aconteceu uma coisa muito engraçada e eu fiquei lembrando. É bem isso. Antes de mais nada, eu acho que é bom a gente falar pro público, um episódio o episódio final de fechamento mesmo desse ciclo, a gente contar como que foi essa ideia, como surgiu aí o podcast Vamos Falar de Quê? Mas eu acho que é melhor, Tainá, começar falando. Por quê? Porque foi Tainá que trouxe o edital pra gente. Então, explica pra gente como que você soube do edital. E aí a gente continua aí esse permear aí de como a gente se organizou. Eu e Michelle, a gente estava conversando um belo dia na casa dela, tomando um vinho. E aí ela me disse que você e ela tinham pensado na ideia de fazer um podcast. E eu tinha pensado, e aí eu pensei em Jobs. Foi a primeira pessoa que eu pensei em chamar. Então, Michelle pensou... Eu achava que ele era legal. Então, eu estou com certeza disso, depois de 8 episódios, mas... Enfim, aí para um próximo projeto. A gente já muda a galera. Aí ela comentou comigo, eu falei que a ideia seria massa, que eu também animaria de participar. Eu trabalho com produção, então eu sempre estou vendo editais abertos, só que nunca tinha feito uma inscrição de um podcast. Eu sempre participei de projetos através de outras pessoas. E aí eu falei com o pessoal, com o Jobs, com a Andréia, com o Michele, desse edital. Falei que eu nunca tinha participado diretamente, mas que a gente poderia tentar. E aí a gente sentou, juntou todo mundo, juntou as ideias, e aí dividiu as partes do projeto. Cada um escreveu uma parte em casa, a gente juntou tudo, submeteu lá no edital e saiu a aprovação. Aí a ideia do podcast começou através de Michele, e a gente aproveitou essa oportunidade do projeto de incentivo ao Aldir Blanc. Fomos contemplados e está aí essa primeira temporada com 8 edições, com 8 episódios. E parece que era para ser, Porque assim, eu sempre tive essa ideia, mas nunca nem tinha falado. Eu acho que já comentei com a Andréia, não sei, porque, enfim, a gente comentou com ela. Mas, assim, quando eu realmente decidi falar com a Tainá, saiu a oportunidade. Tipo assim, eu falei no dia, o edital saiu no outro dia. Tipo assim, parece que era pra ser. E foi o primeiro edital que todo mundo aqui. Que a gente... E foi tão natural, Porque ninguém nunca tinha participado do processo. E aí a gente sentou rapidinho. O que eu sabia, eu expliquei um pouquinho pro pessoal. A gente teve ajuda também. A gente teve ajuda, inclusive, obrigada, Gil, lá de Poções, que trabalha com produção. Foi uma pessoa fundamental assim, nesse processo, que deu várias dicas, ajudou a gente em vários momentos, em relação a dúvidas, etc., que também teve um projeto contemplado lá em Poções que eu estou participando, que é o Memória Viva. Inclusive, quem quiser, dê uma olhada no Instagram, @Memória Viva de Poções. E aí foi isso. A gente foi juntando ideia de um, ideia de outro, e a gente deu a sorte de ser contemplado nessa primeira tentativa. E o mais bacana, assim, que eu acho que aconteceu com a gente é que realmente casou, as ideias, até mesmo para a gente definir os temas, a organização de criar todo o procedimento, para mandar o edital, para participar desse edital, foi bem fluido e bateu muito. Eu acho assim que isso também fez com que o podcast fosse linear, fosse bacana, Então, claro que tem as dificuldades, Nada também é muito fácil, E também tem os dias de todo mundo ir pra virada e etc. Tipo hoje que tá todo mundo com fome também. Porque não deixa de ser que a gente satura de uma certa forma, É um trabalho exaustivo. Tem as meninas da edição, tem
tem as meninas da arte, tem as meninas, né, da fotografia, da filmagem, etc. Mas é um trabalho exaustivo, porque é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de esforço, né, mesmo. Porque a gente tem um cronograma. Pessoas também para de conhecer participar. a história dessas pessoas que a gente vai encontrar, de saber o que elas são, montar um roteiro. E vale destacar que esse 8º episódio seria um episódio temático, né? Bom a gente falar isso. Sim. Só que o entrevistado que viria hoje desmarcou em cima da hora e tal, então a gente não conseguiu ter outro entrevistado, e para fechar o cronograma correto, a gente achou por bem fazer um episódio que falasse e trazesse assim a realidade de como que foi produzir um podcast. Eu acho que muita gente tem interesse, e claro, as vivências desses episódios, desses 7 episódios temáticos que tivemos, e conhecemos pessoas que com certeza assim, acho que não era nem sempre do mesmo vínculo, e isso serve muito pra gente. E eu quero saber de vocês o que vocês acham, né? Qual o balanço que vocês fazem aí desses 7 episódios, assim. Eu só quero falar uma coisa, que a gente, todo mundo sempre vê, quem assiste vê sempre a gente nos episódios, mas Sabrina tá aqui e ela quem fica ali por trás das câmeras, filmando, servindo nossa cerveja. Nossa cerveja não é café. Nossa água. Minha mãe tava perguntando o que tanto a gente tomava naquelas canecas. Eu falei que era café preto servido na hora, que Sabrina passava café 2 vezes por episódio e servia todo mundo. E era um ótimo café. Eu bebo café. E é engraçado que eu não gosto de café, mas o de Sabrina. O de Sabrina é bom, né? É um gostinho, né? Amarguinho. Peguei gosto. É café gelado. Mas voltando aqui, saindo um pouco do café, né, da nossa caneca, inclusive foi produzida aí, a gente agradece a Dente de Leão, sigam também @Dente de Leão. Pronto, a gente agradece a essas canecas que a gente também entregou como presente para todos os entrevistados, né, porque é uma forma de mostrar todo o carinho, né, até né, de retribuir e agradecer também. Mas fala para mim aí como que foi o balanço, o que vocês acharam desses 7 episódios. Eu achei incrível, na verdade. Foi a de todo mundo, né? Primeira experiência com podcast. E no início eu fiquei meio assim, meu Deus, será que eu vou saber? Sabe? Mas aí depois, conforme foram passando os episódios, fui aprendendo muita coisa também. Foi uma troca bem bacana e eu espero que a gente continue na 2ª temporada e vamos ver o que vai acontecer. Eu também, André falou de troca, e pra mim é o que eu busco em tudo que eu participo, assim, sabe? Eu acho que quando você conhece pessoas, automaticamente você conhece outras histórias, e aí você adquire um background cultural maior, e aí e aprende mais, e automaticamente você fica mais rico, né? Sim, de conhecimento, e isso pra mim é assim, sem preço. E foi o que aconteceu aqui. Igual a André, no primeiro episódio, eu tava morrendo de nervosismo. Foi com Paulinha. Ainda bem que foi com Paulinha, porque assim, é uma pessoa que a gente já conhece e que a gente acabou se sentindo mais à vontade, até mesmo pra errar. Mas eu tava muito nervosa, assim. E eu sou uma pessoa que eu não sou nem tímida, nem nada. Geralmente eu falo mesmo e faço piada, mas assim que a gente começou a conversar aqui, eu já comecei a me sentir bem. E assim, hoje é o nosso último episódio, mas acho que se tivessem mais 10 episódios, a gente iria ficar ainda melhor. Na primeira edição, eu tava de Paulinha, eu tava super travada, assim, com a cara. Meu Deus, eu faço que cara pra câmera. Aí depois também, conforme foi passando, eu fui tentando abrir um sorriso. Mas é isso. É uma coisa que eu percebi de todo mundo, não sei, de Jobs não, porque Jobs já trabalha com essas coisas, já é jornalista, entrevista todo mundo, e super descolado e mas dá o nervosismo também, gente. Mas assim, o que eu percebi da gente é que quando a gente conhecia muito a pessoa que a gente estava entrevistando, a gente se sentia mais à vontade. Na verdade, aconteceu em alguns momentos um pouco o contrário, tipo assim, de ficar meio sem... Na verdade, quando os convidados que eu conhecia, que eu já tinha, assim...
enfim, já conhecia mesmo, acabei me sentindo mais à vontade. E também entra a questão de conhecer também mais do tema, né? Quando era um que eu não tinha muito conhecimento, eu já ficava... Verdade, acho que o tema também ajuda bastante. Eu vi esse podcast como um grande desafio, porque eu trabalho com produção já há um tempo, mas sempre a pessoa que está atrás das câmeras, atrás dos bastidores. Então, a primeira vez que eu sinto para botar a minha cara na câmera ou falar com alguém, e eu sou extremamente tímida, então foi uma coisa que eu tive muita dificuldade, e estou tendo ainda, apesar de estar começando a quebrar isso. Então eu senti que me ajudou muito também. Sim. Eu tinha que ter essa experiência, tinha que ter essa vivência também desse outro lado, né, da produção. Então foi uma coisa que me ajudou bastante. E eu senti muito isso que você falou, de tipo assim, quando eram pessoas que eu conhecia, ou que eu tinha domínio com Gilmar e Ana Luísa mesmo, que foram pessoas que eu trabalhei e já tinham uma intimidade maior, foi o podcast que eu consegui me desenvolver melhor em relação a perguntas e a falar sem ter tanta vergonha. Sim. Já tiveram outros episódios que eu fiquei completamente travada. E que é normal, tá tudo bem. E ainda bem que a gente Sabia. tem um ao outro aqui pra segurar as pontas quando a gente... Eu acho que eu posso dar uma opinião mais assim de quem tá por trás das câmeras e de quem vê o podcast por fora, né? Que é uma oportunidade de conhecer um pouco a cena de artistas, de produtores, de pessoas aqui da comunidade que às vezes não tem uma oportunidade ou que aparecem de uma forma mais restrita, assim. Como é uma conversa mais informal, a gente acaba conhecendo de outras formas, sabendo mais um pouco do trabalho da pessoa, sobre a história. Eu acho isso muito interessante. E sai um pouco do óbvio também, né? Sim, Porque geralmente numa entrevista mais, assim, formal, mais quadrada, assim, acaba que é um bate-volta muito... automático, assim. É automático, que acaba sendo mais fluido. E aqui, às vezes, a gente tá conversando e vai pra outro lugar, e depois volta de novo. O Job sempre traz a gente de volta pro rumo que a conversa devia estar seguindo ali, mas que isso acho que só enriquece também. E eu acho que o bacana do podcast é justamente a gente trouxe essa proposta de ser um bate-papo. Além de, claro, a gente trazer informação, a gente traz temas e traz a informação desses temas, a gente quer que as pessoas que estão ouvindo e que estão assistindo também gostem dali do bate-papo, entendam, né, internalizem aquilo que quer falar de uma maneira bacana. E torna mais interessante, né? Que é melhor do que a gente ver uma coisa mais... igual automática, igual o Michele acadêmica, falou. muito séria. Claro que existem momentos e temas e etc. que podem, né, e precisam ser mais sérios. O tema de Laís, que é um tema forte, que é o feminismo, porque é um tema que precisa ser bem debatido, bem explicado, mas ela conseguiu trazer esse tema de um jeito bem leve, né? Eu costumo dizer que quando a pauta é feminismo, os homens eles precisam ouvir, né, para entender mais, por isso que foi um episódio mais que eu tava mais quieto, mas é um tema que eu acho que, assim como vários outros também, que a gente precisa ter essa noção, que é um bate-papo, é legal, que não, a gente sai do convencional, e o que a gente pode mostrar é, sair do convencional não significa que é algo ruim. E sim que podemos trazer qualidade, né, para todo mundo. Yes. Aí aquele momento. Ao fim do nosso último episódio. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Gente, obrigada quem acompanhou. Continuem acompanhando, porque as redes sociais não vão parar. Fiquem atentos que logo vai ter a segunda temporada. Uma coisa importante é, as redes sociais não vão parar mesmo, porque a gente... Tem muito conteúdo ainda pra soltar aí, que não saiu, assim, não são episódios completos, mas cortes, bastidores, coisas assim, que a gente já tem pronto, a gente vai soltando aí até chegar o momento de, quem sabe, retornar para uma nova temporada. Agora, qual o intuito, eu agora entrevistando vocês, qual que é o principal intuito do podcast? Que eu acho que a gente falou muito sobre as outras pessoas e pouco sobre qual a proposta do podcast. Muito bem, Sabrina. Eu acho que a proposta do podcast, quando a gente fez, é justamente trazer temas para a comunidade, debatidos de uma forma que saia do padrão, mas que sejam pertinentes ao que a gente está vivendo. Então, a gente falou sobre o feminismo, a gente falou de geração Z no último episódio, a gente falou sobre a internet como um fator motivador à cultura, a gente falou sobre produção cultural, sobre produção independente. Então, acho que é trazer temas para a comunidade de uma forma leve,
mas que estejam presentes na vida de todo mundo e principalmente da comunidade aqui de Vitória da Conquista. A gente trouxe esse âmbito local. São temas que fazem parte da nossa vida. A gente só falou sobre coisas que a gente vive, a gente não falou, assim, a gente não foi muito além para buscar um conteúdo, para conseguir trazer um conteúdo relevante. Porque produção cultural, feminismo, literatura, arte, presente, é o que está na nossa vida, né? E eu acho que é uma forma também da gente furar um pouco a bolha que a gente vive. Sim. Porque a gente um podcast, ele é amplo. Qualquer pessoa pode estar ouvindo em qualquer ambiente. Então, sair dessa nossa bolha. E outra coisa que eu acho que foi muito bacana é essa troca de vivências e de experiências perpassadas para o público. Sim. É aquela coisa de ver o que a gente vive na perspectiva de outra pessoa. Outra pessoa, exatamente. Que volta naquilo que eu falei no começo, que é essa troca, que enriquece, né? E aumenta o quê? O nosso background cultural. Mas é isso mesmo, acho que a gente sai dessa experiência mais rico de conhecimento, de troca, de aprendizado. Acho que, claro, que erros eles sempre vão existir, né? Então a gente, se tiver uma nova temporada, a gente já sabe como que a gente deve se organizar, o que deve ser, como que deve ser feito, porque a gente arrisca. E arriscar, eu acho, eu sou um bom sagitariano, amo arriscar, eu sou bem livre, então a gente arrisca mesmo, sem medo de ser feliz. Mas eu quero saber de vocês, assim, a gente falou sobre esse intuito, né, Sabrina levantou essa questão, para vocês, qual foi, se teve, né, qual foi a maior dificuldade? Vocês citaram, assim, por menores, mas eu quero saber a dificuldade, assim, que vocês pontuam, assim, eu acho que isso aqui, pra mim, foi complicado nesse momento por causa disso. Eu tive assim, pra mim, a maior dificuldade, na verdade, foi além da gente, que foi assim, não por falta de nomes, mas conseguir a disponibilidade, assim, de horário, de agenda das pessoas que a gente queria trazer. E a gente recebeu muito não, viu? A gente recebeu muito não, é bom ficar aqui claro. A gente mandei mensagem para pessoas que nem respondeu, até hoje, tá lá, visualizou a mensagem, não respondeu, mas assim, também, tudo bem, não guardo mágoas, para de repente, né? Assim, porque a gente falou no episódio de ontem que o nosso intuito é sempre trazer a galera daqui, porque para valorizar um apoiando o outro. E, assim, as pessoas reclamam tanto disso, de que a galera não apoia a cena local, tem um evento e ninguém vai. Eu sou daqui, mas ninguém me chama para fazer nada aqui. Poxa, mas aí, às vezes, quando chama, não responde porque o projeto é novo, ou porque alguma coisa assim. E aí, quando vê que é uma coisa que está lá na internet, já, viralizando, aí às vezes resolve dar bola para você. Mas... Assim, é a minha segunda experiência com um projeto, depois da pandemia, um projeto online, assim, de ter que convidar pessoas para participar. E nos dois eu tive essa percepção de que, assim, as pessoas, elas veem que você está começando no rolê ali, que é um projeto novo, que é algo que ninguém ainda fez. E aí as pessoas simplesmente não veem. Aí depois que vê que tá começando a dar certo, aí... a diferença, né? Poxa, sabe? Isso não é apoiar, eu acho. Eu acho que isso... Óbvio que, assim, a gente aproveita no melhor sentido possível do nosso convidado e o nosso convidado da gente. É para ser uma troca, entendeu? Assim, não é para vir só quando tá lá incrível, com milhões de acessos. O apoio é justamente ali no começo, né? Quando ninguém te conhece, quando ninguém tá vendo. É um trabalho de formiguinha, né? A gente começa certeza. Assim, a gente já lançou o que é a nossa proposta, né? O nosso feito aqui, que eu acho que muita gente se surpreendeu, ouviu, gostou da qualidade, né? Que a gente entregou, né? Então, quando a gente avalia que, infelizmente, tem muita gente que critica por criticar, né? Claro que a gente, eu particularmente... Não é uma regra também.
Eu particularmente, eu gosto das críticas porque baseado nas críticas eu melhoro. Mas quando é uma crítica que eu acho plausível, né? Que eu acho que seja uma crítica construtiva, né? É meio clichê falar isso, mas é verdade. Porque tem gente que realmente só quer criticar por criticar. Falar assim, vocês estão fazendo um podcast, que legal, mas faltou isso. Por que vocês não fizeram isso? Vocês poderiam ter feito isso. Falei, gente, mas a proposta da gente é essa. Entendeu? E é assim que a gente vai aprender. Né? Se você quiser, claro, fazer uma crítica, falar você de uma forma construtiva, agora depreciativa, é o que mais a gente escuta. Assim, aí né? Também, paciência, ninguém é obrigado a agradar todo mundo, não. E assim, gente, um desabafo aqui, né? Mas assim, não esse desabafo praticamente que eu fiz aqui, não é sobre todo mundo, claro. Tiveram pessoas assim que queriam muito participar também, que não puderam e que falaram, poxa, eu queria muito, mas a gente não bateu. Isso, aconteceu aquilo, não vou poder, não estou na cidade, enfim, só foram coisas pontuais que na maioria dos casos, na verdade, assim, a gente foi bem recebido, né? Mesmo que de repente a pessoa não pudesse participar, a gente foi bem recebido e, enfim, só para não, né? Em relação a datas também, que a gente estava falando que não é nem porque muita gente não quis, mas porque não teve, é porque oportunidade de poder vir nas datas, é porque quando a gente passa no edital, a gente tem que seguir um cronograma. A gente encaminha todo esse cronograma para a Secult, para fazer essa aprovação. E aí, hoje, que seria religião, né? A gente tinha que cumprir esse cronograma com esse último episódio de religião. A pessoa não pôde vir. E, para não quebrar esse cronograma, a gente resolveu fazer essa adaptação. Então, a gente também entende que tinha muita gente que poderia ter vindo participar, mas porque a gente já tinha datas pré-definidas, acabou não rolando. Não jogou uma adiar, né? Mas, assim, fica aí também aberto o convite para caso venha ter uma segunda temporada, a gente poder contar com essas pessoas também, né? Inclusive, tem pessoas que a gente já quer chamar para a segunda temporada, né? Aí a gente vai anotando aí na listinha. E até é bem isso de disponibilidade mesmo, porque a gente usa um estúdio de uma emissora de rádio, então também tem isso também. Sim, que a ainda gente tem não os tá horários bem daqui. O cronograma que a gente tem que seguir. Então a gente equilibra isso, né? Encaixa os dois horários para tentar fazer e gravar aqui o podcast. Então, muitas vezes a gente grava esse podcast de noite. E na maioria das vezes. Né? Então, a gente já sai aqui 10 horas, 11 horas da noite. Né? Então, tomando café. Tomando muito café. Mas basicamente isso. Eu ia fazer essa pergunta, mas assim, tem algum tema que vocês gostariam, caso a gente tivesse segunda temporada, que a gente discutisse, debatesse? Eu começo, vocês, é o tempo que vocês pensam. Eu acho que a gente tinha que trazer uma pessoa pra gente falar sobre novelas e televisão. Eu queria debater sobre novelas, falar sobre e tem muita como gente, as novelas interferem no corte de cabelo, na cultura, né? Na cultura, como a televisão interfere. A TV em si. Né, a publicidade de como veio de lá atrás, que era só a TV, e aí evoluiu, que já mistura com a internet, já vira tudo mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Isso é muito interessante. É um anotado aí um tema para a próxima temporada. Religião e sexualidade também é um tema que eu acho que a gente tem que trazer numa outra temporada. Acho que é um tema muito interessante. Acho que tem, né, a gente tem como debater isso, como as religiões lidam com essa questão de gênero, com a questão da sexualidade também. Eu acho que também é um tema muito, muito pertinente pra gente estar falando também. Apesar de a gente ter falado muito de música, porque a gente teve no de produção cultural a gente falou de música. Ontem a gente falou de música com Gael. No dos meninos também. No dos meninos também, de Ian e Rony. Mas eu ainda acho que, tipo assim, a gente tinha que ter um episódio pra falar de música, mas, assim, sabe, não sei, de repente juntar mais pessoas. Eu queria falar de música da periferia. Produção da periferia, produção, né, das comunidades. O que toca na comunidade. Que a gente questionou, do planejamento. A gente saber, conhecer, porque é isso. Se a proposta é a gente sair da nossa bolha também, a gente conhecer uma galera que eu não conheço cotidianamente, assim, que saia da nossa bolha. Acho que também é muito bacana. E
Acho que a gente poderia trazer alguém do cinema. A gente está na cidade de onde saiu Glauber Rocha. A gente tem companhias de teatro aqui que estão fazendo um trabalho excelente. A gente tem pessoas que estão saindo da UESB, que tem um curso de cinema excelente, produzindo materiais também que estão concorrendo a premiações, estão sendo premiados. Então, acho que é um tema pertinente para a gente até deixar mais conhecido aqui. E aí, na próxima temporada, a Sabrina também já vim com... Já vim como debater. Como participante. Eu vou trazer um pouquinho pro meu lado, porque eu sou do audiovisual, quero fortalecer a cena, né? Arrasou, é verdade, é um tema muito legal mesmo. Agora, e que a gente gosta muito também. Não, e eu acho que falar de cinema realmente é pertinente, assim. A gente tem muita coisa que dá pra falar de cinema. Que infelizmente... Levar um pouco pra essa parte da televisão das novelas. Uhum. É isso, acaba que tudo faz muito parte. Tudo audiovisual. Fala, amiga. Não, eu ia falar, a gente tinha, né, 2 grandes cineastas aqui, que um é Glauber e o outro que nosso conterrâneo, Geraldo faleceu ontem. Inclusive, muito triste, mas é uma boa. Inclusive, a gente também tem a Mostra de Cinema Conquista, que eu acredito que esse ano possa ser que aconteça. Que mais? Outra coisa que também a gente pensa assim é nesse cenário pandêmico que a gente ainda vive isso, né? Ai, gente, eu quero fazer um episódio de assim, gente, acabou a pandemia, e aí? Como é que a gente vai... seria meu sonho. Outro episódio. Lula livre 2020. Política, olha. Ia ser um tema muito bom. Hashtag Lula presidente. Nos aproximando das eleições. É isso. Eleições é um tema bem... Eleições é um ótimo tema. Eu acho que até a pandemia em si, né, trazer como que a pandemia afetou psicologicamente as pessoas. Acho que é um tema que é muito necessário, porque nessa pandemia o que tem de pessoas foram afetadas psicologicamente. Eu acho que falar sobre saúde mental também. Que é algo que todo mundo fala, mas que não é tão debatido. O que é saúde mental? O que é ter boa saúde mental? Né? A gente tem boa saúde mental? Às vezes a gente acha que tem, mas não tem. Firmeza. Ninguém tem a saúde mental boa, 100%. Todo mundo vai lascar. Talvez a gente... Mas assim, todo é que vive, né? Como Deus quer consciência. Então é isso, basicamente. Esse episódio é um episódio final, aquele episódio pra que a galera entenda e conheça um pouco da gente, um pouco da nossa proposta, um pouco de como foi esse processo, né, de episódios. E eu quero agradecer a vocês por ter me proporcionado essa oportunidade de fazer um podcast, de conhecer pessoas, de trocar experiências, entender vivências e, claro, né, ter esse background cultural. Muito bacana. Palavra nova aí, galera. Muito, no hype. Que agora eu aprendi que é hype, né? Hip. Né? Ripado, hypado. Falou que ripado. E é daí, vem aqui. É hypado. Hypado. Mas é isso. Então, deixo aqui os meus agradecimentos a vocês. E vocês ficam aí com as considerações. Eu também finais. agradeço vocês de coração. Primeiramente, assim, por terem topado todo mundo junto. De cara, todo mundo topou participar. Até Sabrina, que... eu tive que ver esse lançamento. Todo mundo topou, todo mundo fez com muita vontade. E deu muito certo, e eu fiquei muito feliz com o resultado, apesar dos pesares. Fico muito feliz, assim, a gente encerrar essa temporada, assim, com muita felicidade, satisfação. Também fiquei bem feliz, a gente é uma equipe muito massa, maravilhosa, que deu certo. Tem tudo pra ter novas temporadas aí. A gente deu tão certo que a gente nem sentou pra fazer. Cada um fez em sua casa, né? A gente se reuniu antes, uma vez. Definiu. Pra definir. Montou. E foi, e saiu isso aqui, a gente conseguiu. E acredito que não é fácil conseguir uma aprovação assim de cara. Então eu acho que é um sinal de que a gente funcionou bem juntos. Sim. E foi muito bom ter participado. Eu conhecia Jobs, mas não tinha tanta proximidade. Eu tive a oportunidade de me aproximar mais. André e Michele já tinham proximidade. Sabrina, ela já foi nossa caloura, né? Mas a gente não era tão próxima assim também. E aí o podcast
proporcionou isso também pra gente, além de todo o background cultural, essa vivência que foi muito massa. Vou ter que falar essa palavra. E a gente tem que agradecer, não pode deixar de agradecer o apoio financeiro aí do governo federal, do governo do estado. Que fez tudo acontecer. Né? Então a gente tem que fazer esses agradecimentos e falar da importância de um prêmio como esse. Eu acho que no finalzinho é bom a gente falar que editais como esse é para incentivar a cultura, o conhecimento, né? Principalmente no nosso estado, que a gente sabe que o Nordeste é rico, né, de diversas culturas. É muito importante a gente estar aqui podendo fazer parte, né, desse projeto e compartilhando aí com várias pessoas que com N temas, né, também. Então, a gente tem que fazer esse agradecimento ao governo da Bahia, ao governo federal também, mas ao governo da Bahia. E é sobre isso. Então, gente, muito obrigado. Assistam os outros episódios que vão ficar, né? Faça e ouça maratona. Também. Não deixe de apoiar. Amigos, compartilha com todo mundo. E não deixe de apoiar também outros projetos que vocês verem por aí com apoio financeiro do governo da Bahia, de algum edital aberto. Se tiver alguém de algum outro projeto aí assistindo, comenta aqui pra gente também ajudar vocês a divulgar e seu projeto. Também. Fala nossas redes sociais. Vamos falar de quê? Em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok. Gente, eu não... E sigam e continuem lá acompanhando, porque, como a gente já havia dito antes, não vai parar, vão ter mais vídeos, vão ter outras coisas lá nas redes sociais, até a segunda temporada. Já pode deixar a sugestão para umas próximas temporadas e que a gente tá aqui aberto. Então a gente abre uma caixinha pro pessoal mandar. Beijos a todos, obrigado, Rita Luz. Beijo. Tchau, tchau. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.